Olá! Hoje a gente vai desvendar uma das ferramentas mais importantes da ciência moderna, a meta-análise. A ideia aqui é entender como ela nos ajuda a encontrar um sinal claro no meio de tanto, mas tanto ruído de informação. Vamos pensar um pouco. Tanto na ciência quanto na saúde, a gente vive debaixo de uma avalanche de dados. Um dia sai um estudo dizendo que algo funciona, no outro sai um que diz exatamente o contrário. Para todo mundo, pacientes, médicos, pesquisadores, essa quantidade de informação pode ser bem confusa. Então a pergunta que fica é: como é que a gente separa o que é sinal do que é só ruído? Pois é, o volume de informação na área da saúde hoje é gigantesco e não para de crescer. É tanta coisa que até os maiores especialistas têm dificuldade de acompanhar tudo. E foi justamente dessa necessidade de organizar e aplicar o conhecimento científico de forma prática que nasceu a chamada saúde baseada em evidências. Mas antes da gente ir para a solução, é muito importante entender o tamanho do problema. Não é exagero, a gente está falando de um verdadeiro oceano de informações. E é aí que entra a nossa estrela do dia, a meta-análise. Pensa nela como uma espécie de supercalculadora estatística. Ela pega os resultados de vários estudos diferentes que investigaram a mesma pergunta e junta tudo. Ao fazer isso, ela consegue nos dar uma visão muito mais nítida e confiável do que qualquer um desses estudos conseguiria sozinho. É nesse poder de combinar que está a grande força da meta-análise. Vamos ver agora como juntar vários estudos pequenos pode nos levar a descobertas que, de outra forma, a gente simplesmente não conseguiria enxergar. E olha, essa imagem aqui ilustra o poder da meta-análise de um jeito brilhante. Esse é o logo da Colaboração Cochrane, uma organização mundialmente famosa por suas pesquisas em saúde. Cada uma dessas linhas horizontais representa um estudo diferente sobre o uso de corticoides em mães de bebês prematuros. Sozinhos, a maioria desses estudos não mostrava um benefício muito claro. Mas quando eles foram combinados, o resultado foi uau! Inquestionável. O tratamento reduzia de forma significativa a morte dos bebês. 7 pequenos estudos, quando somados, salvaram incontáveis vidas. Incrível, né? Então, a sacada é a seguinte: ao juntar vários estudos, a meta-análise basicamente aumenta o número de participantes. Isso, por sua vez, aumenta o que chamamos de poder estatístico, que é a nossa capacidade de detectar um efeito que é real. O resultado final é uma estimativa muito mais precisa, com menos incerteza, o que nos dá mais segurança sobre aquele resultado. Beleza. Agora que a gente já entendeu o porquê da meta-análise, vamos para o como. A principal forma de visualizar e entender os resultados de uma meta-análise é através do seu resumo gráfico, o famoso gráfico de floresta ou forest plot. Eu sei, à primeira vista pode até parecer meio complicado, mas garanto que é uma ferramenta super informativa. Esse gráfico consegue resumir todas as informações importantes sobre o efeito de um tratamento numa única imagem, mostrando tanto os resultados de cada estudo individualmente, quanto o resultado combinado de todos eles. Vamos decifrar isso juntos. Cada linha horizontal que a gente vê ali é um estudo. O quadradinho no meio da linha é o resultado daquele estudo e o tamanho do quadrado mostra o peso dele na análise geral. Ou seja, estudos maiores com mais gente têm quadrados maiores. A linha vertical que corta o gráfico no meio é a linha de não efeito. Se a linha de um estudo cruza essa linha vertical, quer dizer que o resultado daquele estudo específico não foi estatisticamente significativo. E por fim, o losango, ou diamante, lá embaixo. Ele é a grande estrela. É o resultado combinado, a média de todos os estudos juntos. Certo, então o diamante nos dá a média. Mas a vida raramente é tão simples, né? E se os resultados dos estudos variarem muito entre si? Isso nos leva a um ponto super importante. É exatamente quando os estudos discordam que a coisa fica mais interessante. A gente entra aqui no território da heterogeneidade. Heterogeneidade. Esse é o nome técnico para variação nos resultados entre os estudos. E entender essa variação é tão, mas tão importante quanto saber a média. Pensa bem, um tratamento que tem um efeito moderado em todo mundo é bem diferente de um tratamento que, na média, tem um efeito moderado, mas que na verdade é super forte para algumas pessoas e totalmente inútil para outras. Percebe a diferença? Para medir essa variação toda, a maioria das meta-análises usa uma estatística chamada I² ou I2². Só que aqui tem uma pegadinha. Essa estatística é quase sempre interpretada do jeito errado. E aqui está o ponto central. O I² é uma medida relativa, é uma proporção. Ele nos diz qual a porcentagem da variação que a gente está vendo que é de verdade, ou seja, por causa de diferenças reais entre os estudos, e não só por sorte ou acaso.
Já o intervalo de predição é diferente, ele é uma medida absoluta. Ele nos dá a faixa real de valores, onde a gente pode esperar que os resultados apareçam na prática. Como o próprio estatístico Michael Borenstein, uma das nossas fontes aqui, diz com todas as letras, o I² não nos conta o tamanho da variação, ele só diz a proporção, não a quantidade. E essa é uma diferença que muda tudo. Agora, se prepara porque este slide aqui é o ahá, o momento da virada de chave. Olha só, à esquerda a gente tem uma análise com R² de 49%. À direita, uma com R² de 60%. A maioria das pessoas ia bater o olho e dizer, a da direita tem mais variação. Mas, olha para o intervalo de predição, essa barra vermelha. Ele é muito, mas muito maior na análise da esquerda. Como assim? É que o R² é uma porcentagem de um total, e 49% de uma variação total muito grande pode ser um valor bem maior do que 60% de uma variação total pequenininha. A analogia que o Borenstein usa para isso é simplesmente perfeita. Imagina um desconto numa loja. O I² é a porcentagem do desconto, tipo 50% off. Mas saber só isso não te diz quanto vai pagar. 50% de desconto num carro é bem diferente de 50% num café, certo? O intervalo de predição é o preço final que você de fato paga. É o que realmente importa na hora de tomar uma decisão. Então, vamos amarrar tudo isso. A grande mensagem aqui é que a gente precisa aprender a olhar para além do diamante, para além da média, para conseguir enxergar a história completa que os dados estão contando. E este gráfico final ilustra isso de um jeito muito claro. A linha lá embaixo mostra o intervalo de confiança para a média. É onde a média provavelmente está. Mas a curva, essa sim mostra o filme todo, a distribuição completa dos efeitos. Ela nos diz que, ok, a média do efeito pode ser grande, mas em algumas situações o efeito pode ser só moderado, e em outras pode ser gigante. É o intervalo de predição que nos dá essa visão panorâmica. Então, para a gente resumir, a meta-análise é uma ferramenta fantástica para a gente achar um efeito médio com mais precisão, sem dúvida. Mas o diamante é só o começo da conversa. É preciso lembrar que o I² é só uma proporção, e não o valor real da variação. Para entender o quanto os efeitos realmente podem variar na prática, o número que a gente tem que procurar é o intervalo de predição. E assim, fica a reflexão. Da próxima vez que alguém se deparar com uma meta-análise, a lição é: não pare no diamante. Vá além. Olhe para a dispersão ou pergunte pelo intervalo de predição. Porque muitas vezes a história mais importante não está na resposta média, mas sim na riqueza e na diversidade dos resultados que formam essa média.